Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e com reapresentação às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos e também outras 20 cidades do Centro-Oeste paulista. A gente quer aí pela próxima hora você curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão, interaja também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados, 11 97335 0038, 11 97335 0038. Eu sou Mauro Friesman, é segunda-feira, vamos iniciar aqui mais uma semana com muita dedicação, com muito empenho, saúde para todo mundo e escalando aqui então os nossos convidados para análise e para o debate dos temas por aqui propostos no programa Gente que Fala. Vereador paulistano Gilson Barreto do PSDB compondo aqui a nossa bancada de hoje. Tudo bem, vereador? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Mauro Friesman, pela participação. Estamos aí. Obrigado pela presença. Eu também apresento aqui o Dr. José Miguel da Silva Júnior, advogado criminalista, conferencista, professor universitário. Como está, Dr. José Miguel? Bem-vindo mais uma vez. Dr. José Miguel, não temos, caiu a conexão do Dr. José Miguel. Já já a gente retoma aqui com a conexão e a apresentação do Dr. José Miguel da Silva Júnior. Também com a gente o Anderson de Souza Santos, ele é contador, consultor estratégico, sócio das empresas Azienda Contabilidade, Auditoria e Desenvolvimento Pessoal e Profissional. Como está, Anderson? Bem-vindo, obrigado mais uma vez por colaborar com a gente. Eu que agradeço, Mauro, sempre uma satisfação estar com vocês aí nesse início de tarde aí. E eu apresento também o André Vasconcelos, ele é executivo, diretor adjunto do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores no Rio de Janeiro. O André está lá no Rio para essa conversa com a gente. Tudo bem, André? Como é que você está? Tudo ótimo, graças a Deus. Cara, o Mauro Friesman, uma honra estar com você, ilustres convidados nesse bate-papo. Admiro demais o seu trabalho como jornalista e radialista e acompanho também seus conteúdos nas redes sociais. Obrigado, André, pela presença, por colaborar com a gente. Eu vou apresentar aqui novamente, acho que ele já está na nossa conexão, o doutor José Miguel da Silva Júnior, advogado criminalista, conferencista e professor universitário. Tinha caído a conexão, mas está tudo bem agora, né, doutor Miguel? Eu espero que sim, Mauro. Boa tarde, é um prazer estar com vocês mais uma vez e vamos aí conversar na tarde de hoje. Eu vi que você trocou o computador pelo smartphone, coloca ele na posição horizontal, por favor. Eu vou tentar voltar, Mauro, porque deu uma oscilação, eu vou tentar voltar com o computador, pode ser? Sim, enquanto isso a gente inicia aqui a nossa conversa com os demais na mesa. A gente já aguarda. Tá ok. Vamos lá, então, o primeiro assunto do programa Gente que Fala de hoje, o primeiro tema da semana, na verdade, vamos falar do projeto de revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo, que será apresentado hoje na Câmara Municipal de São Paulo e prevê uma série de mudanças em relação ao original da Prefeitura, especialmente em áreas nobres paulistanas. Um dilema entre ampliar os usos de imóveis em algumas áreas e frear a verticalização em outros, os vereadores devem instituir limites de altura, reclassificar áreas e atender à regularização fundiária em algumas regiões. Após a apresentação do texto, haverá mais duas audiências públicas, uma amanhã e outra na quarta-feira, antes da votação em plenário. Vamos lá, então, vereador Gilson Barreto, para a gente destrinchar este assunto por aqui. Projeto de lei de uso e ocupação do solo. No meio do ano, a gente tratava da revisão do plano diretor, né, da cidade de São Paulo. Qual a diferença entre essas duas coisas que a gente pode estabelecer aqui? O plano diretor da cidade de São Paulo, que foi aprovado, é o que dá o direcionamento para a cidade de São Paulo, o que é que nós que temos e o que queremos. Se nós vamos direcionarmos mais para
questão do meio ambiente, ou é questão de ou nós vamos querer uma cidade mais em termos de construção. Enfim, esse foi o plano diretor aprovado. Agora nós temos a lei do zoneamento, em que vai definir na cidade de São Paulo, é uma revisão definida na cidade de São Paulo, onde nós queremos construir grandes torres ou casas, enfim, qual a altura dos imóveis que nós queremos na cidade de São Paulo. A política hoje pública é aproveitando os corredores na cidade de São Paulo e transformando os zoneamentos chamados ZEU, Zona de Eixo Estrutural, onde dá condições das pessoas construírem 6 vezes a área do terreno. E os locais, por exemplo, também nós temos ZEI, Zona Especial de Interesse Social, e nós temos ZEIs 2, ZEIs 3, ZEIs 4, ZEIs 5, que pode construir 2 vezes, 4 vezes, 6 vezes a área do terreno para habitação popular. Houve várias audiências públicas, ainda teremos mais algumas, mas a participação efetiva, principalmente dos interessados, o Mauro, eu acho que foi muito pequeno. Infelizmente, eu tive algumas, as pessoas são mais interessadas, principalmente nesses corredores, principalmente as construtoras, as imobiliárias, pouco participaram, não tiveram interesse. Agora, veja, você pode ter, de um lado da rua, imóvel construído com 28 metros de altura e, do outro lado, com, vamos dizer, 100 metros de altura, 120 metros de altura. Isso é que nós precisávamos, é ter uma participação mais efetiva. Claro que existe uma responsabilidade governamental de dosar isso na cidade de São Paulo, mas isso foi feito, claro, com estudos, mas a gente, ao menos, eu não sei se é isso que a cidade de São Paulo quer. Agora, a participação, eu acho que as audiências houve, e a participação não foi tão assim, vamos chamar de participação participativa no caso. Mas eu acho que o que está apresentado, houve muitas mudanças pelo Parlamento Municipal de São Paulo, e hoje vai ser apresentado, já condensado tudo isso, essas mudanças. Claro que os bairros mais desenvolvidos têm um interesse maior, se manifesta, e os vereadores estão lá para transmitir o pensamento, a ideia e a vontade dessa parte da sociedade. Agora, vereador Gilson Barreto, a que o senhor atribui a baixa participação da população nesse tipo de debate? É um assunto muito distante, muito técnico, muito árido, as pessoas não têm conhecimento, não têm o verdadeiro interesse, nem tempo, às vezes, para acompanhar exatamente o que acontece na Câmara Municipal? Não, tempo tem. Eu acho que é a questão de falta de costume, de ser mais participativo. É igual a política, todo mundo fala, não quero saber de política. Eu não quero saber de política. A política está na nossa vida. Quem é que faz a lei? Que aprova? São no caso da cidade de São Paulo, ou estadual, federal, na cidade de São Paulo, são os vereadores. Quem vai cumprir? Todos nós. Se a pessoa se omite de participar da questão política, não estou falando política partidária, estou falando política de desenvolvimento, a política do meio ambiente, a política do desenvolvimento econômico, a política da saúde, e isso há muita omissão em participar. Infelizmente, eu sinto muito nisso, porque eu já estou no parlamento, já no 8º mandato, e a gente vem acompanhando o desenvolvimento. As pessoas que moram mais nas periferias participam muito mais do que os bairros, onde hoje já tem toda a infraestrutura. Infelizmente,
Porque esses bairros hoje é que está precisando de legislação mais humanizada, enfim, de tudo. Agora, o que é que o parlamento aprova? Aprova aquilo, coloca em discussão, aprovação, realiza as audiências públicas, e, infelizmente, essa falta de participação, eu acho que é cultural da época de 60, não é? Da ditadura de 60, que omitia as pessoas de participar efetivamente da política em si, e hoje Uhum. nós estamos pagando o preço por causa disso. Essa falta de participação, aí neste caso, né, no debate do projeto de revisão da Lei de Uso e Ocupação de Solo, vereador Gilson, pode trazer um resultado ruim para a cidade, porque assim, as audiências públicas também ouve os interessados e não necessariamente aquilo que é dito vira emendas para projeto e a vontade da população nem sempre é aceita aí nessas audiências públicas e levadas adiante, né? Não, quando é coerente e pertinente, é transformado, houve modificação, nós estamos modificando muito a lei do zoneamento dentro daquilo que a gente condensa das audiências públicas. Foram realizadas aproximadamente umas 30 audiências públicas e ainda teremos mais 2 audiências depois da votação, da primeira votação. Eu acho Sim. que, sabe por que eu chamo a atenção? Porque às vezes você tem um imóvel do lado de uma rua que hoje o valor, você vê, e mexe com a família, inclusive. De um lado, que é uma zona mista, que só pode construir até 28 metros de altura, que o valor da terra custa, vamos dizer, R$ 2.000 nos bairros mais desenvolvidos. E você passa do outro lado da rua, como zona de eixo urbano, passa a R$ 10.000 o metro. Você vê a diferença que tem e as É. pessoas perdem muito com isso. Sim. Para ouvir o André Vasconcelos a respeito desse tema, porque acho que a gente pode talvez traçar uma comparação, não é, André? Você que está no Rio de Janeiro, sobre a participação, né, do munícipe na discussão de projetos desse tipo na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e como é que esse tema é tratado por aí, André? Perfeito, Mauro. Primeiro eu queria corroborar com o ilustre vereador Gilson Barreto, mesmo sendo residente no Rio, conheço e parabenizo o trabalho dele na presidência da Comissão de Administração Pública e também na Comissão de Política Urbana Metropolitana e de Meio Ambiente. Parabéns pelo trabalho. É fundamental esse estímulo, de fato, da participação popular nesse tema e em diversos outros que têm um impacto direto nas questões públicas, né, na questão social. A gente percebe que, de fato, a população ela se enquadra muitas vezes como órfã de políticas públicas, mas também muitas vezes não é proativa em relação ao debate, não participa, não amadurece proposições legislativas que a impactam direta ou indiretamente. E é fundamental para a gente prover inovações racionais sempre para esses desafios do futuro, especialmente quando se trata de políticas públicas urbanas. Então, parabenizo o nobre vereador pelo protagonismo nessa pauta tão importante para a Obrigado. capital paulista. Como ouviu o doutor José Miguel a respeito desse tema? Doutor José Miguel, então, previsão aí do projeto de revisão do zoneamento, da votação, né? Previsão de votação, isso tudo deve acontecer nos próximos dias. Mais uma vez, boa tarde a todos. Cumprimento o nobre vereador pelo trabalho. Ele já esmiuçou brilhantemente o tema, mas eu acho, vereador e demais amigos, ouvintes que estão participando, eu acredito que falta uma maior divulgação para que as pessoas possam enganjar e participar dessas reuniões públicas. Eu entendo que é pouco divulgado, e essa questão do tempo também. Doutor José Miguel, a gente está com problemas na sua conexão novamente. Doutor José Miguel, Então, é problemas com a sua conexão novamente. Eu vou seguir aqui ouvindo a palavra do Anderson. Vamos lá, Anderson, enquanto a gente espera aqui uma melhor conexão, doutor José Miguel. Vamos lá, boa tarde a todos novamente. Eu também, assim como o doutor José Miguel aí iniciou a sua fala, eu acredito que a gente poderia melhorar esse processo de divulgação desse tipo de
de pleito, de discussão que está sendo apresentada. Eu acho que o projeto de limitar é interessante, inclusive, alguns meses atrás, a gente teve um lançamento de um grande projeto desse, com uma estrutura muito alta, próximo a uma região onde a gente tem um estádio de futebol, centro comercial, uma zona nobre, que é ali a região próxima ao estádio do Palmeiras, Sumaré, ali a gente teve um lançamento de um projeto com essa característica numa zona nobre. E a população meio que não participou. Quando que às vezes eu vejo que a população começa a perceber, quando gera um impacto social, então gera problema no trânsito, problema de segurança pública nessa região, então aí a população meio que começa a olhar de uma maneira diferente para isso. Eu acho que são projetos extremamente interessantes, não questiono isso, mas eu acho que a gente poderia também trabalhar melhor essa questão de divulgação e também colocar de que forma que isso impacta a vida da população. Acho que isso é meio cultural nosso, a gente acaba olhando para determinados problemas quando o nosso calo começa a apertar, e aí a gente acaba olhando. Então, eu acho que precisa ser limitado, acho que precisa ser organizado esses projetos de ocupação de solo, sobre viabilidade do meio ambiente, social, segurança pública. A gente tem vários fatores que acabam impactando em meio a tudo isso, né? Vou tentar o doutor José Miguel novamente. Doutor José Miguel, tinha travado o seu áudio e a gente não estava conseguindo acompanhar o seu raciocínio aí. Vamos tentar concluir, por gentileza? Vou tentar. Minha conexão hoje, eu peço desculpas, está horrível. Eu estava falando ao nobre vereador que a cidade de São Paulo, para uma maior participação, eu acho que tem que ter uma divulgação maior. As pessoas têm que ter conhecimento dessas audiências públicas, e a questão também com antecedência, pois nós estamos numa cidade em verdadeiro caos para se locomover também. Sim. Doutor José Miguel, vamos combinar o seguinte aqui, a sua conexão realmente não está boa, no celular ela estava melhor, se o senhor puder voltar para o smartphone, o seu tema aqui sobre o caso Ana Hickman, que seria o próximo, eu vou deixar ele um pouquinho mais para frente, a gente combina assim, o senhor volta lá para o smartphone, eu vou seguir com outro tema aqui e deixar o debate aqui do caso Ana Hickman mais adiante, tá bom? Então vamos falar agora, gente, sobre um outro assunto. Anderson, sobre desoneração da folha de pagamento, esse tema aí está no debate, né? No final de novembro, agora, o presidente Lula vetou o projeto de lei que prorroga por mais 4 anos a desoneração da folha de pagamento. Aí, o que tem? Os ministérios da Fazenda e do Planejamento avaliam que ela é inconstitucional. Ela o quê? A desoneração da folha de pagamento, né? Pois cria uma renúncia de despesas sem demonstrar o impacto orçamentário calculado em 9 bilhões e 400 milhões de reais por ano aos cofres públicos, mas a expectativa é de que o veto seja derrubado no Congresso, já que a maioria dos parlamentares votou a favor da manutenção da desoneração. Anderson, como eu destaquei aqui, né, que os ministérios da Fazenda e do Planejamento avaliam que a desoneração é inconstitucional. Depois de 12 anos de implementação, né, da desoneração, aí vão dizer que é inconstitucional. Está meio esquisita essa conversa, não? Exatamente. Aí tivemos aí o veto, né, do projeto-lei 334 de 2023, né, que trabalhava essa questão da desoneração, que impactava 17 grandes setores aí da economia. E aí o Ministério da Economia apresentou essa questão de que isso é inconstitucional, uma vez que você não consegue, nos próximos anos, dimensionar isso dentro do orçamento público. Isso está muito direcionado a questão do déficit que o governo já vai ter, então ele não quer abrir mão de uma eventual receita que deixaria de entrar, então, como você mesmo disse, aí na ordem de aproximadamente 9 milhões que impactariam diretamente nos cofres públicos, então abrir mão disso num momento onde a gente já está com o nosso caixa deficitário, então o Ministério da Economia recomendou que fosse vetado em função disso e por não conseguir dimensionar isso no impacto futuro. Isso, para alguns setores, é ruim, porque tem setor que conta, a gente está falando de 17 setores que tem um peso da folha de pagamento, a gente tem setor de saúde, setor de construção civil,
vários outros setores que deixavam de pagar 20% sobre a folha e pagariam um percentual sobre a receita. Isso gera um custo operacional sobre a linha de folha de pagamento significativo para essas empresas, né? Então acaba reduzindo o custo operacional, e o que quem defende a desoneração fala uma vez que o custo menor, a gente possibilita o acesso ao emprego das pessoas. Então, com esse veto, esses setores da sociedade passam a ter um custo maior sobre a folha de pagamento, gerando um efeito cascata, né? Então, folha de pagamento mais caro, talvez uma menor oferta de emprego, o custo sobre a entrega dos seus produtos ou serviços dessas empresas acabam ficando mais caro, e naturalmente isso é repassado para o consumidor final. Então a gente tem todo um efeito. Eu entendo que sim, a gente precisa discutir esses impactos, né, de orçamento e da atividade, enfim, mas, de fato, isso vai impactar diretamente essas grandes empresas e também alguns municípios, né? Um outro ponto, Anderson, porque, olha, por exemplo, eu chamei a atenção aqui o fato de que essa é uma medida que foi criada há 12 anos, ou seja, em 2011, a introdução da desoneração da folha, e nunca se falou em inconstitucionalidade desse tipo de medida. Agora se fala. Do que se trata é a substituição da contribuição previdenciária do patrão sobre a folha de pagamento, né? Isso foi substituído por alíquotas, enfim, menores sobre a receita bruta. Se isso voltar, a gente não está falando de imposto voltando, a gente está falando de contribuição previdenciária, é dinheiro para previdência, não é dinheiro para imposto. Então, por que fala-se, tá, então vamos ter 9 bilhões agora no caixa do governo? A gente vai ter 9 bilhões no caixa da Previdência, são coisas diferentes. Sim, exatamente, mas quando a gente fala previdência, dentro do escopo do governo, isso entra na área de seguridade social. Então, a gente acaba tendo esse valor de volta aos cofres públicos, de volta aos cofres da Previdência, e financia a atividade da Seguridade Social. Então, isso está benefício junto ao INSS, isso está as políticas públicas voltadas para a área social, é importante mensurar isso. Então, dentro da Seguridade Social, também financia políticas públicas voltadas para a área social. Então, que é um escopo, que é uma bandeira defendida pelo atual governo. Então, isso acaba também voltando para esses cofres públicos, que acaba potencializando essas eventuais atividades que o governo pretende implementar ou se propôs a implementar durante a campanha. Então, tem essa questão também, Mauro. Agora, essa medida, ao longo desses 12 anos, ela trouxe o efeito que se esperava, ou seja, mais empregos gerados dentro desses 17 setores da economia? Consta que não, né? Não, na realidade, houve uma ampliação, o projeto era uma ampliação para esses 17 setores, tem setores que já recebiam, mas houve uma ampliação. Teve atividade que sim, o impacto foi legal, diminuiu o custo, só que a gente teve um processo de desaceleração da própria economia. Então, por exemplo, o setor da construção civil foi beneficiado em função dessa medida, só que o setor desacelerou. Então, ao mesmo tempo que ele foi beneficiado, ele houve uma retração nas suas próprias atividades. Então, talvez não surtiu ao longo do tempo esse efeito desejado em função dessa desaceleração. E aí, naturalmente, se o setor desacelera, a gente não consegue gerar emprego, e aí a gente tem esse problema aí que o Brasil teve, de milhares de pessoas aí na fila do desemprego em função de vários motivos. Mas é uma atividade, sim, que impacta positivamente para alguns setores, sim. Agora, vamos e venhamos, né? Quando os diversos governos implementam medidas de renúncia fiscal, fica difícil de voltar atrás, né? Porque aqueles que são beneficiados, ali em algum momento eles vão dizer, não, isso é direito garantido, isso aí já aconteceu, já tá estabelecido, e a gente não vai aceitar a volta porque temos o direito de manutenção disso tudo. E aí é que fica a briga. A corda começa a ser puxada de um lado e de outro. Exatamente. E sem contar, Mauro, que a gente está falando de algo que começou a ser discutido também no atual governo, né? Tipo, o atual governo participou das discussões lá atrás. Então, é o que você falou, é estranho trazer uma pauta
de inconstitucionalidade de algo que eu apoiava lá atrás, entendeu? Então, situações como essa dentro da política brasileira, de vez em quando, é difícil de entender, né? Enfim, os governos passaram, abriram mão e agora voltar atrás realmente é extremamente complicado, porque quem se beneficiou não quer abrir mão, né? Vamos pegar um exemplo aqui com o vereador Gilson Barreto, porque desonerações também acontecem no local, no município, né? A prefeitura também tem esse tipo de coisa e é difícil, né, vereador Gilson? Na hora de querer voltar, A já. dimensão no parlamento municipal, aí já é em pequena porcentagem, algum caso, para resolver alguma questão social. O que ocorre no governo federal é o furor arrecadatório, tá? Antes era a favor, agora é contra. Por quê? E eles estão entrando quer voltar tudo à importação, porque vai tudo importado. Você vem produto da China que sai muito mais barato. Essa questão do pagar 20% sobre a folha de pagamento e 4,5% do valor da venda, no caso, dá quase igual. O problema é que tem algum segmento, alguma profissão, que você leva 80%, 90% de mão de obra. Tem outras que você leva 20%. Então, no fundo, existe um equilíbrio. E isso também é a política econômica, não só do governo, mas a política econômica do empresariado. Eles têm meta, as coisas são feitas para 5, 10 anos para o desenvolvimento e o crescimento. Não pode ser na hora, não, eu vou acabar e acabou porque eu não quero, eu preciso melhorar meu caixa. Mas será que é verdade essa melhoria do caixa? Com tantos artifícios que tem, como o governo está aí aumentando, vai querer num ano só resolver o problema? Então, o Congresso está certo em derrubar esse veto e voltar, porque existe já um projeto do particular, do empresariado para o desenvolvimento do país. Outra coisa, essa questão dessa mudança fiscal que foi feita, essa legislação para reduzir os tributos e tal. Gente, nós estamos entrando num buraco, você sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai se transformar em MEI, microempreendedor individual, porque você vai chegar a cobrar 25%, 30% sobre o faturamento em cascata. Isso aí vai ser um absurdo, você vai ver. A pessoa vai abrir como simples, tem uma empresa que fatura 300 mil reais, estou falando do pequenininho. Então, o que ele vai fazer? Vai chamar 4 da família, abre uma MEI cada um, porque nós não vamos pagar imposto. E isso nós vamos, ou vai trabalhar e regular. Então, o governo condiciona o desenvolvimento empresarial para uma linha que eu não sei o que eles querem fazer. Porque continuar, se eles forem fazer isso, as indústrias, todo mundo vai importar. Ninguém vai voltar a um tempo atrás aí, todo mundo estava importando tudo e nós não vamos produzir mais nada, nem adquirir maquinário para poder produzir para o nosso país. André Vasconcelos, sua percepção a respeito desse tema é uma pena que, infelizmente, muita coisa a gente vê também no Congresso Nacional e ali nos debates entre o Executivo e o Legislativo, a questão da luta política, né? Quer dizer, isso também está sendo usado como instrumento de luta política. Claro, todo governo quer dinheiro e toda oposição quer fazer um trabalho para atrapalhar o governo. E aí a luta política entre eles acaba comprometendo quem? Nesse caso aqui, o trabalhador, porque estamos falando de desoneração de folha de pagamento. Excelente, Mauro. Vale ressaltar que, conforme já foi dito, essa desoneração da folha de pagamento vale desde 2011, e esse veto presidencial ao projeto está gerando um impasse importante, inclusive nas companhias abertas, né? Os setores beneficiados pela desoneração, eles afirmam que esse veto ele pode prejudicar a geração de emprego e de renda no país como um todo. Segundo essa proposta, os setores beneficiados pela desoneração são confecção, vestuário, calçados, a construção civil, call center, entre outros. É bem importante a gente perceber
e para o desenvolvimento do nosso país, né, Mauro e nobres colegas, é fundamental a estabilidade econômica e também a segurança jurídica. Então, rever um projeto desse, que está funcionando aí há um pouco mais de 10 anos, tem um amplo debate qualificado envolvendo a sociedade civil como um todo, pode ser ruim, especialmente para os mais pobres. Muito bem, gente. Nós vamos dar uma parada aqui. Chegou a hora do intervalo do programa Gente que Fala. A gente vai ouvir aqui a mensagem do nosso apoiador e rapidinho a gente já volta com a sequência dos nossos temas por aqui. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis. Porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. A Gente que Fala por aqui, edição de segunda-feira, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, transmissão em vídeo pela Altivia TV da internet, pelas redes sociais e retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, cidade do Centro-Oeste Paulista e também outros 20 municípios lá daquela região. A gente vai seguir aqui com o próximo tema. Será que está tudo bem com a conexão do Dr. José Miguel? Que é o seu próximo tema aqui, Dr. José Miguel. Vamos testar. Dr. José Miguel. Oi, Mauro. Mudei aqui para o celular, né? Espero que sim. Então vamos lá. Vamos tentar aqui. Vamos falar aqui sobre o caso Ana Hickman. Olha, negar, atacar e inverter os papéis de vítima e agressor. Essa estratégia é chamada pela sigla em inglês DARVO. É DARVO, né? Em português, DARVO. Quanto mais avança a luta das mulheres pelo direito à própria dignidade, mais essa tática é usada por homens denunciados por abusos. E ela chegou à Justiça de São Paulo na semana passada, quando Alexandre Correia entrou com medida judicial contra Ana Hickman por suposta alienação parental, acusando-a de dificultar a convivência do filho com o pai. Bom, vamos só explicar um pouquinho essa sigla em inglês, DARVO, D-A-R-V-O. D é dene, que em português é negar. Attack é atacar, e as letras R, V e O é reverse victim and offender, é reverter vítima e agressor, não é, doutor José Miguel? Como é que isso tem sido tratado pela Justiça de São Paulo ou no Brasil, quando acontece essa tentativa do agressor querer inverter as situações, inverter os papéis? São situações antagônicas. Nós temos que separar. A Lei Maria da Penha é para proteger a mulher vítima de agressão física, psicológica, patrimonial e assim em diante. Então, a lei ela veio justamente para proteger, o que a gente tem visto que não tem protegido como deveria. Nós temos aqui um crescimento enorme, fora de controle, da violência contra a mulher. Então, eu penso que nós já tivemos várias alterações, a figura do feminicídio, aumento de pena quando a vítima é mulher, em caso de homicídio consumado, em caso de homicídio tentado, caso de lesão corporal, não tem ali a transação penal, que é suspender o processo. Quer dizer, a lei não ao meu sentir, não é falta da legislação. A legislação está aí, a legislação está boa. No meu entendimento, o que nós precisamos é o quê? É justamente mexer nas penas. Se você vê, qual é um acusado que é condenado por agressão você tem conhecimento que ele fica muito tempo na cadeia. Quando ele descumpre uma medida protetiva, quanto tempo ele fica preso? Praticamente nada. Então, aí ele volta e é onde ele comete um mal maior. Nessa questão trazida pelo programa, essa questão da alienação parental, é que nunca, nesta minha carreira profissional, quando ocorre
a violência doméstica, quando tem filhos, quando há filhos envolvidos, não tem tanto homem contra a mulher, passam a utilizar a criança como um meio de troca. E, infelizmente, é isso que acontece. No caso em comento, no caso da Ana Hickman, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, mas ele utilizou o direito dele de pai, utilizou aquele direito de estar com a criança, de conviver com a criança, a não ser que fique provado que ele é um risco para essa criança, para utilizar como se ela já estivesse suprimindo o convívio dele como pai. Então, ele traz um problema que está ali por definição no Código Civil Brasileiro, e traz para a seara para poder utilizar isso como meio de defesa. Ao meu sentir, tanto de uma parte como a outra, quando ocorre, neste caso, em comento, ocorreu pelo o agressor, é uma forma covarde de tentar ali se defender, porque você traz uma criança para um debate jurídico, uma criança que, com certeza, se ela presenciou aquela agressão, e não precisa ser uma agressão física, uma agressão verbal, uma agressão verbal, ela já traz um trauma para essa criança, e essa criança fica ali envolvida nessa celeuma toda. A alienação parental foi justamente para proteger. Então, a gente vê um inverso. Para proteger o quê? Um pai de falar mal, um pai ou uma mãe fala mal do separando para aquela criança. Então, a intenção da legislação ela foi muito boa. Olha, você não pode misturar os problemas. Mas o que a gente vê é o quê? Olha, eu estou sofrendo uma medida protetiva, eu vou entrar com a alienação parental como meio de defesa. É um meio que, ao meu ver, vou falar o linguajar popular, muito covarde. Agora, usando o seu linguajar, né, doutor Zé Miguel, um meio, uma defesa muito covarde, isso tem sido usado na prática mesmo? É um expediente muito comum das defesas aí para poder tirar a responsabilidade dos agressores? É um expediente muito comum, mas não tem colado, porque uma coisa completamente diferente da outra. Tem que ser provado. Você vai discutir aqui uma agressão, você vai discutir uma lesão, né, corporal, e na outra seara, na seara da vara da família e sucessões, você vai discutir se há ou não uma alienação parental. Isso tem que ser provado com laudo de psicólogos, com acompanhamento de especialistas, para que se prove que aquela mãe está praticando alienação parental. O que é aquela alienação parental? Se ela está usando de expediente para manchar ali o convívio entre o pai e o seu filho. No caso em comento aqui, ainda é muito prematuro, não teve nem tempo para se trazer à baila que esta mãe, a Ana Hickman, está praticando alienação parental. Me parece que, inclusive, ele veio até a desistir desse procedimento, inclusive com o Ministério Público sendo contra, no parecer, a demanda dele. Tem uma outra estratégia anterior ao Darvo, né? O Darvo, repetindo aqui, né, que é essa tentativa do agressor de inverter os papéis e aí ele quer se colocar como vítima da situação e aí o Alexandre Correia apresenta aí essa possibilidade de alienação parental para poder justificar. Antes disso, tem o gaslighting, não é isso? O gaslighting é quando a pessoa, quando a agressora, ela tenta negar a realidade vivida pela pessoa agredida. Nesse caso do casal Ana Hickman e Alexandre Correia, o senhor viu o gaslighting? O senhor observa como? Não. Ele assumiu publicamente, não houve negativa dele em hipótese alguma. Ele assumiu, né? A priori ele negou. Mas como é uma pessoa famosa, tomou uma repercussão enorme, ele não tinha como não assumir as consequências ali. Então, ele não usou desse expediente, Mauro. O que, diga-se de passagem, é por que às vezes as pessoas elas negam essa prática. Não podemos aqui descuidar que nós temos muitos casos de mulheres, não foi aqui o caso, de denúncias falsas.
Nós temos aqui uma porcentagem enorme de mulheres que por qualquer problema, às vezes elas simulam agressões e levam, inclusive, o acusado ali injustamente ao cárcere também. Por isso que tudo tem que ser visto com muita cautela, para que nós possamos ali ter uma decisão o mais próximo do acerto. Uma investigação difícil sempre, né, doutor José Miguel? Sempre é uma investigação difícil, porque são delitos que ocorrem entre só ali ambos, que dificilmente se deixa a testemunhas. No caso aqui, me parece que tem uma empregada que presenciou, que foi já em delegacia e prestou depoimento, mas nós temos que falar que isso tudo terá que ser, se der continuidade, como vai dar, vai virar uma ação penal e toda essa prova ela tem que ser refeita sobre o manto do contraditório em juízo, na presença do juiz, na presença do representante do Ministério Público e de um defensor. Às vezes as pessoas chegam lá e negam, né? E aí gera ainda muito mais impunidade quando há, entre aspas, um perdão. Aí a pessoa se sente mais fortalecida e, com certeza, ela vai retornar e cometer os delitos novamente. Quanto tempo dura um processo como esse e quais são os efeitos desse caso, que por ser famoso, por ter celebridades aí, os efeitos desse caso sobre tantos outros que acontecem todos os dias, a cada minuto esse tipo de coisa está acontecendo? Olha, um processo desse, a medida protetiva ela é de urgência e ela continua a vigorar até ocorrer se findar esse processo. Esse processo pode levar 6 meses a 1 ano, 2 anos, depende de muitas situações. Mas enquanto o processo não se finda, continua a se valer a medida protetiva, que é a proteção da mulher. A mulher fica ali protegida. Evidentemente, nós temos casos aí que há violações desta medida protetiva e acaba o agressor cometendo, inclusive, homicídios. Acontece isso diariamente, infelizmente. Nós temos aí, inclusive, municípios que ela tem feito um trabalho com as guardas municipais, que elas passam monitorando essas mulheres que são vítimas de violência doméstica para ver se está tudo bem, se o agressor tem respeitado as medidas, né? Então, temos isso aí. Nessa outra questão, uma denúncia dessa encoraja muitas pessoas que estão com medo, muitas mulheres que dependem, inclusive, financeiramente dos seus algoz, a efetuarem as denúncias, a irem, representarem, procurarem as delegacias especializadas, até mesmo o Ministério Público, formular aquela representação criminal para que as medidas sejam cabidas, sejam tomadas ali. Muito bem, então vamos acompanhar aí como é que vai ser o desfecho, o andamento inicialmente, né, desse caso aí envolvendo o casal Ana Hickman e Alexandre Correia, envolvendo violência doméstica contra a apresentadora Ana Hickman. Vamos passar para o próximo tema por aqui. André Vasconcelos, a continuidade ou o fim do ciclo de aperto monetário nas economias desenvolvidas, além de guerras em regiões produtoras de petróleo, China com perspectivas de crescimento menor e uma eleição presidencial nos Estados Unidos. Olha só, esse cenário que a gente tem aqui mostra que os investidores vão ter que enfrentar em 2024. É isso que já está sendo desenhado. E é um horizonte tão desafiador, está sendo chamado por muitos analistas de novo mundo, caracterizado por incertezas econômicas, instabilidades geopolíticas e profundas mudanças de tecnologia. Para falar desse termo aqui, André, novo mundo, por que novo mundo? A gente vê todos os anos diversas situações ocorrendo aí que apontam para um cenário não muito positivo, né? Diferentes desses que a gente está vendo agora, mas sempre tem aquela situação que deixa o mercado preocupado. Então não é necessariamente um novo mundo, né? Isso já acontece. Exato, Mauro. Mas, na verdade, é um novo mundo, é um novo normal, né? São novas reflexões que vêm à tona e a gente, em cada momento, se depara e identifica novas soluções racionais para esses desafios do futuro. Em 2023, agora, o mercado de capitais em particular, ele enfrentou uma série de preocupações. Globalmente,
esperava-se uma recessão nos Estados Unidos e na Europa. E no Brasil, no pós-eleições, houve uma certa volatilidade que pressionou os ativos, especialmente de alto risco. As expectativas do Wall Street, né, do mercado americano, eram de mais um ano negativo. Por outro lado, em 2024, a tendência, segundo especialistas, é o início de uma perspectiva um pouco diferente. Lá nos Estados Unidos, em 2024, a expectativa é de uma alta em torno de 19% do principal índice da Bolsa Americana, o S&P 500, e de 46% da Nasdaq, da Bolsa de Ativos Tecnológicos, sem, então, a materialização dessa recessão tão esperada. Portanto, uma parte desse otimismo ele retorna perante os investidores na medida em que eles, os mercados, começam a precificar uma maior probabilidade de crescimento, tá? Especialmente para o crescimento global no próximo ano. No Brasil, as ações, até o momento, tiveram um desempenho razoavelmente positivo, uma alta de 24%, sendo que só no mês de novembro, agora, houve um aumento de em torno de 15%. Vale destacar, Mauro e nobres amigos, que quando a gente fala de novo mundo, novo normal, é impossível não referenciar eventos climáticos extremos, como o que tem acontecido, especialmente em 2023. E eles, sem dúvida, impactam inúmeras empresas de maneira diferente. Assim como aconteceu nesse ano, há uma expectativa que em 2024, dependendo de alguns setores da localização geográfica dessas indústrias, ocorram uma maior análise, uma maior preocupação sobre a gestão de riscos desses ativos, tá? Aproveitando aí a presença do nosso ilustre vereador, é importante a gente destacar também que a cada crise no mercado de capitais, para os investidores, isso pode ensejar uma possibilidade de negócios, mas também para os legisladores é uma oportunidade ímpar para a gente prover inovações nacionais frente aos desafios do futuro. E essas inovações passam, claro, por proposições legislativas. A expectativa é que as medidas legislativas hoje sobre o mercado de capitais no Congresso Nacional, ainda, né, sobre o debate político, jurídico e econômico, contribuam para aumentar essa confiança dos investidores nacionais e estrangeiros, reduzir os custos operacionais do nosso sistema financeiro, potencializar o fluxo de investimentos diretos no país e estabelecer, de uma certa forma, um ambiente mais favorável a uma economia, né, que tem impacto direto para o nosso desenvolvimento social e econômico e maior também eficiência no mercado de capitais brasileiro. Você citou os eventos climáticos, isso significa que o mercado de capitais, os investidores estão preocupados com esse tema, mas isso não está. Eu mesmo não li isso aqui. Eu falei de eleições nos Estados Unidos, eu falei de crescimento menor na China, falei de guerras em regiões de petróleo, enfim. Então, quem é que está olhando também para essa questão do clima, que além do próprio mercado de capitais, mercado de investimentos? Então, países de uma forma geral, especialmente as economias americanas e economias europeias, agências de classificação de risco e as próprias companhias que são impactadas. É óbvio que os investidores, como eu falei, nacionais, estrangeiros, especialmente investidores institucionais, olham, se debruçam sobre essas questões porque têm causado impactos relevantes. E vale ressaltar, Mauro, que não somente impactos negativos, tá? Algumas empresas se beneficiam positivamente com esse cenário de crises climáticas extremas. Empresas, por exemplo, de seguro e outras que eventualmente tenham provocado ali uma redução drástica em relação à oferta de determinados produtos. O Brasil pode se beneficiar com produtos complementares e ou eventualmente não impactados com essa questão. Por exemplo, o atual cenário de guerra no nosso Oriente Médio, quando tem uma potencial possibilidade de ingresso de países aliados na guerra, e esses países são grandes produtores de petróleo, o Brasil, a gente percebeu nas últimas semanas um incremento positivo, e isso discordando de uma correlação natural da Bolsa de Valores brasileira das empresas de óleo e gás no país. Isso porque, quando tem uma possibilidade de impacto de ofertas de petróleo lá fora, as companhias brasileiras que produzem petróleo podem se beneficiar, já que não vão ter nenhum tipo de impacto nas bolsas produtoras brasileiras, né, de óleo e gás. Bom, a gente estava olhando aqui para o horizonte, né, para 2024. Vamos falar um pouquinho, André, sobre esse final de 2023. Não sei se já dá para fazer um balanço, claro.
tem uns dias pela frente para a gente entender como é que fecha a Bolsa, como é que fecham os mercados de uma maneira geral. Mas até aqui, quem ganhou mais, quem perdeu, como é que está o ranking aí dos investimentos? Quais são as melhores rentabilidades e as piores? Excelente, Mauro. Então, esse é um ponto que é um cenário como o nosso mercado nacional, infelizmente, está de extrema volatilidade. Ele pode se mudar da noite para o dia, e se essa entrevista ocorrer daqui a um mês, a gente pode ter uma nova análise para ser feita. Mas, olhando esse horizonte de 11 meses, é importante a gente perceber alguns incrementos positivos, especialmente nas empresas de mineração, empresas de óleo e gás. Empresas que constroem essa indústria de base no nosso país, elas apresentaram um crescimento importante nesse ano, especialmente relacionado ao mercado internacional. Infelizmente, no país, a gente está ainda por uma questão que demanda de reformas estruturantes, né, políticas, econômicas, tributárias. Então, o mercado, especialmente o investidor estrangeiro, aguarda em compasso de espera esses avanços institucionais internos, mas frente às evoluções macroambientais, especialmente internacionais, ele passa a evoluir em alguns setores que são altamente correlacionados com a demanda estrangeira. Falando do pequeno poupador e o poupador conservador, né? Como é que a caderneta de poupança chega nesse final de 2023? Está recuperada? Recuperada, quando se fala recuperada, é pagar pelo menos a inflação e alguma coisa de juro real? Então, Mauro, é importante destacar, né, para o investidor pessoa física, que nesse cenário ele tem sido cada vez mais protagonista do mercado de capitais brasileiro. A gente tem percebido um incremento exponencial de investidores encaminhando sua poupança popular para esses investimentos de bolsa de valores, inclusive aumentando a proporção entre homens e mulheres, aumentando a participação de mulheres nesse tipo de investimento. É fundamental a gente entender que a poupança não é um investimento para o consumidor, né? Que quer cada vez mais participar de produtos financeiros. Muitas vezes a inflação acaba consumindo uma parte expressiva desse tipo de investimento. Então, é muito importante que esse investidor tenha um olhar cada vez mais racional e passe a diversificar a sua carteira, olhando cada vez mais para o nosso mercado de capitais. A Bolsa de Valores do Brasil, a B3, a Brasil Bolsa Balcão, tem feito um trabalho muito importante junto à autarquia do mercado, a Comissão de Valores Imobiliários, para universalizar o acesso a produtos financeiros no país, a democratizar, como eles dizem, o nosso mercado de capitais. Então, é muito importante a participação do pessoa física, né, do investidor nacional, pessoa física, conhecendo cada vez mais o mercado, entendendo de finanças corporativas, de finanças públicas, de finanças pessoais, para cada vez mais possa gerir com consciência o seu patrimônio. Muito bem. Olha, a gente prossegue por aqui, edição do programa Gente que Fala, segunda-feira, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens pela Altivia TV da internet, também nossas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar transmitindo essa nossa jornada de hoje. Retransmissão sempre a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos e outras 20 cidades ali no centro-oeste paulista. Próximo assunto, vereador Gilson Barreto, olha que coisa incrível, aqui a gente vai falar de dois casos impressionantes que chamaram a atenção nos últimos dias. Os engasgos de uma senadora americana, salva por um colega também senador no restaurante, e o da atriz Heloísa Périssé, que diz ter achado que fosse morrer antes de ser socorrida por uma amiga. Preocupado com o problema, né, vereador? O senhor recuperou um projeto de lei que prevê treinamentos da chamada manobra de Heimlich e a fixação de cartazes em restaurantes para evitar problemas com esse tipo de acidente aqui em São Paulo. Eu vou incluir aqui uma outra situação. Nesse final de semana, gente, teve um caso aí, infelizmente, chegou a esse ponto, o pecuarista Ricardo Lagos Zarrer, 30 anos de idade, morreu durante uma festa de casamento. Isso foi em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, foi no sábado agora, e as testemunhas disseram que ele se engasgou com um pedaço de carne. Ou seja, o problema, vereador, é muito mais comum do que a gente imagina, né? Sem dúvida, isso sempre teve. Eu apresentei esse projeto em 2009, mas eu não senti muito acolhimento a respeito do projeto, então eu fui deixando, porque projetos também têm momentos.
e a gente tem que esperar o momento certo para poder reapresentar. E esse problema do engasgo é um problema sério que acontece constantemente e as pessoas, às vezes, não percebem. A pessoa vai se alimentar e fica conversando, trocando ideia, às vezes não mastiga direito, então acontece e vem a óbito. Isso, como nós estamos aí, você já colocou os exemplos, isso, mas eu quero também ampliar o projeto para que isso seja, inclusive, treinado às pessoas nas escolas, nas creches, os bombeiros também de São Paulo, para poder assumir essa responsabilidade, colocar dentro do seu trabalho, enfim, da gente fazer um mutirão a respeito disso, porque é mais sério do que a gente pensa, tá? Eu espero que o projeto agora, com esses problemas recentes, seja aprovado. Ô, Mauro, eu vou aproveitar e dizer que o doutor José Miguel colocou a respeito da violência da mulher com muita propriedade. Depois da Lei Maria da Penha, principalmente, melhorou muito. Eu advogava na década de 80 e nós não tínhamos nada dessa legislação e acontecia com as famílias mais de poder aquisitivo menor. E a gente, às vezes, o caminho que tinha a delegacia, você levava a família até a delegacia e lá depois a mulher mandava a mulher ir para casa de volta, apanhar novamente. Quando, em 92, eu apresentei o projeto de lei criando a primeira Casa da Mulher, Casa de Apoio à Mulher derivada de violência, que eu tive o privilégio, por conhecimento e a prática que eu tinha como advogado, e naquela oportunidade. Depois, hoje nós temos várias delegacias na cidade de São Paulo, Delegacia da Mulher, e os homens precisam se conter e ter um pouquinho de coerência e realmente respeitar a mulher como ela merece. E dizer também que, depois da pandemia, a coisa ficou meio maluca. Eu acho que é problema mental também de muita gente. Não, tem uma sem vergonhice, né? Mas a questão mental, hoje, nós precisamos analisar bem essas questões hoje da sociedade. A sociedade mudou, as coisas mudaram. Tanto que eu apresentei um projeto, que hoje é lei também, de várias patologias depois da pandemia da questão agora Covid-19. da Covid-19, para os postos de saúde também se organizarem para poder atender essa demanda na cidade de São Paulo. Vereador Gilson, a gente tem uns segundos aqui, até um minuto. Vamos só, voltando ainda em relação ao seu projeto sobre a questão dos engasgos, que a proposta prevê treinamentos da manobra de Heimlich. Eu gostaria que o senhor explicasse exatamente como é que é isso. Eu tive essa experiência porque eu salvei uma pessoa nessa situação, que estava engasgada com um pedaço de carne, uma amiga jornalista já faz alguns anos, e acabei fazendo esse tipo de manobra, né? Então, eu gostaria, até pela situação, né, como a gente vê que tudo isso é muito mais comum do que parece, o senhor consegue explicar? O problema é que, em vez de descer no lugar certo, entra em outro local, não é? Então, aí obstrui, e as pessoas precisam ter muito cuidado no momento e fazer a prática colocando o braço acima da barriga, Do estômago, né? das pessoas. Eu estou falando assim, A pessoa precisa ser abraçada por trás e a pessoa que faz a manobra precisa comprimir a boca do estômago da pessoa que está engasgada para que aquele alimento que está ali na epiglote, que é a passagem do ar, seja expelido. E Isso. aí livrando a respiração da pessoa. Não é? Isso aí.
Olha, parabéns pela iniciativa, é muito importante que o senhor consiga realmente implementar a sua ideia e levar essa informação especialmente para as escolas, porque a gente sabe que é parte fundamental da educação essas informações a respeito de primeiros socorros, né? E aqui, faltando 1 minuto para 1 da tarde, eu quero agradecer, então, a presença de todos. A gente vai colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala, e estivemos aqui hoje com o vereador paulistano, Gilson Barreto, do PSDB, também com o doutor José Miguel da Silva Júnior, advogado criminalista, conferencista e professor universitário, o Anderson de Souza Santos, contador e consultor estratégico, sócio das empresas Azienda Contabilidade, Auditoria e Desenvolvimento Pessoal e Profissional, e o André Vasconcelos, executivo, diretor adjunto lá no Rio de Janeiro, do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores. Muito obrigado pela presença de vocês, em nome de todos nós aqui do programa Gente que Fala, sempre uma realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã, aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, pela UTV, TV da internet, também pelas redes sociais. Para quem vai continuar agora aqui na 365, está chegando o Lucas Neto, ele vem com o programa O Melhor para a Melhor Idade, trazendo muitas informações aqui nesse início de tarde. Uma boa tarde para a audiência e a gente volta então amanhã com mais edição do programa Gente que Fala. Um abraço aí, Lucas, tchau, até lá.